Mis padres, pastores de iglesias rurales en Colombia. Meus pais são pastores de uma igreja rural em Colômbia. Donde está la iglesia rural, E nesses lugares onde estão as igrejas rurais, no hay presencia de autoridades militares. não existe presença de autoridades militares. Hay presencia de grupos armados Existe presença dos grupos armados que ejercen control sobre las que comunidades. estão exercendo controle sobre as comunidades. Eso marcó mi vida. E isso marcou minha vida. Entender que en medio de las dificultades, de las amenazas, de la persecución, Dios nos guarda. E me ajudou a entender que no meio das dificuldades, das ameaças e perseguições, Deus, Ele nos guarda. Como é que foi a sua infância? Você é um filho de pastor ali na Colômbia e que já desde cedo presenciou a perseguição ali naquela nação em relação à igreja. Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Seja muito bem-vindo a essa mesa de comunhão e eu gosto muito de começar falando para você, obrigado. Obrigado por você estar aqui com a gente semanalmente, sentado nessa mesa, e a gente está sempre aqui num objetivo, que o Senhor nos faça mais parecidos com Jesus. E essa é uma mesa de testemunho, essa é uma mesa de inspiração e não vai ser diferente hoje. Nós estamos recebendo aqui um pastor da Colômbia, que vai compartilhar um pouco do que o Senhor está fazendo na igreja da Colômbia, e nós estamos assim muito animados para ter essa conversa que eu tenho certeza que vai ser muito abençoadora e edificante para você que está aqui com a gente. Eu quero te pedir fazer um pedido antes da gente começar. Se inscreve aqui no canal. Você que é um ouvinte assíduo aí, está sempre com a gente e não se inscreveu ainda, se inscreve. É a forma de você dizer muito obrigado por esse conteúdo e nos ajudar a levar ele ainda mais longe. Beleza? Então para um pouquinho aí, depois aperta no botão de se inscrever para que a gente possa ter um canal ainda mais relevante, trazer ainda mais pessoas para compartilhar do que o Senhor tem feito na vida delas aqui com você. Beleza? Então vamos embora. Podcast de hoje. Pastor Orbey, graças. Obrigado. Gracias a ustedes por la oportunidad. Obrigado a vocês pela oportunidade. E Ramir. Eu perdi 3 vezes já, mas não sei porque fica vindo Ramon na minha Ramir. Prazer, pastor. Um prazer estar aqui acompanhando o pastor Orbey. Muito bom, o Ramir vai traduzir então o pastor Orbey para nós. Pastor, eu queria que você começasse compartilhando com a gente como é que foi a sua infância. Você é um filho de pastor, né, ali na Colômbia, e que já desde cedo presenciou a perseguição ali naquela nação em relação à igreja. Bueno, sí, primero agradecer por la oportunidad. Primeiro quero agradecer a oportunidade. Yo soy Orbey, Me chamo soy hijo Orbey, de pastores sou filho de pastor y he podido presenciar y vivir en mi propia vida todo lo que tiene que ver con la persecución. e eu pude presenciar e viver na minha própria vida tudo que tem a ver com a perseguição. Y yo acompaño, apoyamos pastores, pero yo he vivido en carne propia el fruto de la persecución. E eu acompanho hoje pastores, mas também vivi em minha própria carne a perseguição também. Mis padres, pastores de iglesias rurales en Colombia. Meus pais são pastores de uma igreja rural em Colômbia. Y en esos lugares donde está la iglesia rural, E nesses lugares onde estão as igrejas rurais, no hay presencia de autoridades militares. não existe presença de autoridades militares. Hay presencia de grupos armados Existe presença dos grupos armados que ejercen control sobre las comunidades. que estão exercendo controle sobre as comunidades. Y mi padre estaba fundando una nueva iglesia. E meu pai estava levantando ou fundando uma nova igreja. Y yo acompañaba a mi padre en las predicaciones E eu acompanhava meu pai pregando. y pude presenciar y vivir lo que es la presión que sufre la iglesia colombiana E eu pude acompanhar e viver ou ao ver o que era a pressão que sofre a igreja colombiana. en esos lugares apartados. E nesses lugares mais distantes. Mi padre en eso con la familia, de fundar una iglesia, E meu pai, junto com a família, nisso de plantar uma igreja,
Muchas veces sufrió Muitos momentos sofreu el maltrato, maltrato, el insulto insultos por parte de los grupos por armados. parte de grupos armados. Y quisiera contarle que pude ver a mi padre. Eu quero contar que eu pude ver o meu pai. Un día estábamos haciendo el culto familiar Dia estávamos num culto familiar con mis hermanos, mi mamá, com meus irmãos, a minha mãe. y llegó algunos miembros de grupos armados. E aí chegaram alguns membros de grupos armados. Estaban muy enojados porque él estaba predicando la palabra en la comunidad. Estavam muito nervosos pelo fato dele estar pregando a palavra na comunidade. Y llegaron y lo golpearon, Então chegaram e bateram nele golpearon con el pie com os pés y tomaron su Biblia e pegaram a Bíblia y le dijeron, usted sabe que no puede predicar este libro. e disseram a ele: você sabe que não pode pregar esse livro. Esto es filosofía norteamericana, filosofía de yankee. Isso é filosofia norte-americana de Yankee. Esto está prohibido predicar en estos lugares. Isso está proibido pregar aqui. Mi padre pudo hablarle y decirle, no, este es la Biblia, la palabra del Señor, somos cristianos, y hablar un poco del amor del Señor. Meu pai pode dizer: não, essa é a Bíblia, é a palavra do Senhor, e falou com ele sobre o amor do Senhor. Y no le permitieron terminar, cogieron la Biblia, se la rasgaron E não deixaram que ele terminasse, pegaram a Bíblia, começaram a rasgar y la tiraron al suelo e jogaram no chão. y ellos se montaron sobre la Biblia E eles pisaram na Bíblia y saltaban sobre la Biblia. e saltavam sobre a Bíblia. Mi padre tomó la Biblia, E meu pai pegou a Bíblia, ellos insultaron, eles insultaram a ele, golpearon a mi padre en la cara y se fueron. deram um murro na cara dele e se foram. Fue un momento muy difícil Foi um momento muito difícil, porque no podíamos comprender cómo si somos hijos de Dios y estamos predicando nos pasara eso. porque se somos filhos de Deus e estamos pregando, por que acontecia isso com a gente? Pero mi padre podía buscar en las escrituras y explicarnos. Mas o pai dele buscava nas escrituras e explicava sobre isso. Un texto que recuerdo era Romanos 8, 35 al 39, E um texto que ele lembra é o de Romanos capítulo 8, 35 ao 39, que habla de la persecución a causa de Jesucristo. que fala sobre a perseguição por causa de Jesus Cristo. Y luego termina diciendo, pero nada nos puede separar del amor del Señor. E termina dizendo que nada pode nos separar do amor do Senhor. Y con esas palabras él confortaba nuestra alma y nuestra fe. E com essa palavra que ele confortava nossa alma, nossa fé. Y luego un día, pasó mucho tiempo, E depois de algum tempo, no sé cuánto, Quantos anos você tinha? que Yo- tinha tenía 18 años. 18 anos. 18 años cuando pasó eso. Antes ya veníamos viviendo situaciones, pero son momentos como difíciles que recuerdo. Antes já havíamos vivido outras coisas e alguns momentos difíceis que eu posso lembrar. Y recuerdo que fue una noche E eu lembro de uma noite y llegaron ya directamente a buscar a mi padre. que chegaram para pegar o meu pai Llegaron hombres a caballo e homens a cavalo a buscar a mi padre. ¿Dónde está el cristiano? e perguntando onde está o cristão. Nosotros le prohibimos que predicara en esta región. Nós já proibimos ele de pregar aqui nessa Usted região. no hizo caso y venimos por usted. E você não prestou atenção nisso, então a gente agora veio pegar você. Nosotros todos llorábamos alrededor de mi padre, mi mamá también. E nós ficamos chorando ao redor do meu pai, minha mãe também. Ellos amarraron a mi padre con las manos atrás E eles amarraram meu pai com as mãos para trás y se lo llevaron. e levaram ele. Yo salí atrás, quería acompañar a mi papá, E eu fui atrás, queria acompanhar o meu pai, pero ellos me patearon, me golpearon mas eles me deram um chute y no me permitieron ir. e não me deixaram ir. Recuerdo que mi padre me dijo, Orbey, regrésate, ora con tus hermanos y tu mamá, a mí no me va a pasar nada.
E eu lembro do meu pai dizendo: Orbey, volta, ora lá com seus irmãos, porque não vai acontecer nada comigo. Fue un momento muy difícil para nosotros. Foi um momento muito difícil pra gente. Esa noche no dormimos. Essa noite não dormimos. Estábamos orando de rodillas Estávamos orando ajoelhados con mis hermanos, con mi mamá, por la vida de mi padre. com meus irmãos, a minha mãe, pela vida do meu pai. Eso pasó como a las 9 de la noche. Isso aconteceu mais ou menos às 9 da noite. Y como a las 2 de la madrugada, E às 2 da manhã, escuchamos disparos. nós escutamos tiros. Nosotros pensamos lo peor Pensamos o pior. y llorábamos y ya creíamos que mi padre estaba muerto. Nós choramos e pensamos que meu pai já estava morto. A las 5 de la mañana E às 5 da manhã, escuchamos a alguien que venía cantando escutamos alguém se aproximar cantando una alabanza a Dios. cantando um louvor a Deus. Nosotros salimos y escuchamos que era la voz de mi padre. E saímos escutando que era a voz do meu pai. Lo vimos feliz, Enxergamos a ele, ouvimos a ele feliz. todo maltratado, donde estaba amarrado, las manos. Maltratado, marcado onde estava amarrado as mãos. Nos contó que duró toda la noche amarrado en un árbol. E ele contou que ficou toda a noite amarrado em uma árvore. Sufrió insultos, maltratos. Sofreu insultos, maltratos. Pero él nos contó a nosotros que les pudo hablar del amor del Señor. Mas ele contava que ainda assim pôde falar do amor do Senhor. Fue muy sorprendente a ver a mi padre que a él le quemaron las dos tetillas, Os mamilos. mamelos. E a ele queimaram os 2 mamilos, Su espalda también Las quemada costas. con cigarros. as costas também com cigarro. Y le preguntaban, ¿dónde está tu Dios que no te viene a E defender? perguntavam a ele: onde está o seu Deus que não vem te defender? Y mi padre le dijo, Él está aquí con nosotros y estoy aquí para que les hable de su amor. E meu pai dizia: ele está aqui conosco e eu estou aqui para falar com vocês do amor dele. Eso es un momento muy difícil Isso é um tempo muito difícil. y solamente nos podíamos sostener por la misericordia de Dios y su palabra. E éramos sustentados apenas pela misericórdia de Deus e a sua palavra. Fueron duros, pero el resultado es que la iglesia hoy que estábamos fundando existe. Foi difícil, mas o resultado disso é que a igreja que nós estávamos trabalhando naquele tempo ainda existe. Nosotros al fin nos tocó salir de la región, Por fim, tivemos que sair dessa região, pero esa iglesia hoy permanece. mas essa igreja hoje permanece. Cuando tengo la oportunidad voy, visito ese lugar y me conforta porque me acuerdo de la fe de mi padre en ese lugar. Sempre que tenho oportunidade, eu volto e visito a igreja e me lembro da fé do meu pai enquanto eles trabalhavam nesse lugar. Uma pergunta, por que dessa perseguição? Né? Por que esses grupos armados não querem que preguem a Bíblia ali? A pergunta que eu faço é porque, por exemplo, hoje nós temos grupos armados envolvidos com drogas no Brasil que não mexem com as igrejas. Por que na Colômbia esses grupos perseguem a igreja? En Colombia la persecución no es una declaración por ser cristianos. Na Colômbia, a perseguição não acontece por declarar ser cristão, Como en otros países pronto musulmanes, que la declaración es directa. como em outros países, por exemplo, muçulmanos, onde essa declaração, essa perseguição é direta pela declaração. La persecución se da porque la iglesia es, al vivir el evangelio, la práctica del evangelio, A perseguição lá acontece porque a igreja, ao viver a prática do evangelho, y muchas veces se niega a las pretensiones de estos grupos armados. ela acaba se negando ao que pretende esses grupos armados. Se opone al reclutamiento de jóvenes, Ela se opõe ao recrutamento de jovens, que los grupos armados usen las jóvenes de nuestras iglesias para ser acompañantes de ellos. que os grupos armados venham a usar jovens da igreja, aliciar jovens da igreja para acompanhar aquilo que eles fazem. Un ejemplo es que hace un año
El grupo armado había pretendido un grupo de jóvenes para reclutarlos. E um exemplo é que há poucos anos um grupo armado pretendia aliciar jovens cristãos, né, para o que eles faziam. La iglesia los alcanzó, los evangelizó E a igreja foi atrás, alcançou esses jovens, evangelizou y ellos eles. se convirtieron en el evangelio. Eles se converteram ao evangelho. Cuando el grupo armado vino a buscarlo para reclutarlo, ya ellos eran cristianos. E quando o grupo voltou para procurar eles, para o recrutamento, eles já eram cristãos. Y ellos ya se negaron, no se fueron con el grupo armado. Entonces, el grupo armado, eso chocó con el interés de ellos. E eles, então, não foram com eles e isso é um choque, ou chocou contra o interesse deles. Y entonces arremetieron contra el pastor, Então foram em contra do pastor, lo amenazaron y el ameaçaram a pastor ele le tocó salir de la región. e o pastor teve que sair dessa região. Então, não há uma perseguição por eu me declarar cristão. Há uma perseguição se eu viver o evangelho. Por vivir el evangelio. Es Por la vivir el práctica evangelio. misma del día a día del evangelio, la predicación. A prática do evangelho, a pregação. Y en otros lugares es porque en regiones está prohibido de pronto que iglesias lleguen ahí a predicar porque convencen a los jóvenes, porque las jovencitas al conocer la palabra no ceden a sus pretensiones. E em outras regiões é porque a igreja chegando, ela consegue convencer ou trazer os jovens para a igreja e acaba com a pretensão deles de aliciar esses jovens ou até as jovens mulheres também para aquilo que eles querem. Actualmente hay muchos desplazamientos saliendo de algunas regiones, comunidades. Hoje também existem muitos refugiados internos, pessoas que saem das suas regiões para buscando Y outro. en esta semana yo compartía con el equipo Mais que tenemos 16 iglesias E essa semana eu falava com a equipe da Missão Mais que hoje existem 16 igrejas que les prohibieron realizar sus cultos. que estão proibidas de fazer cultos. Y algunos pastores, a pesar de las amenazas, ellos siguen predicando con el riesgo de ser asesinados. E alguns pastores, independente das ameaças, apesar delas, eles continuam funcionando e pregando nesses lugares. A raíz de eso tenemos 16 iglesias que les tocó salir de su región. E por causa disso, Ameaçados. hoje temos 16 igrejas que tiveram que sair da sua região por estarem ameaçadas. E voltando ali na sua história, quando é que você decide que vai se tornar um pastor, se envolver no ministério, né? Porque com essa história tão difícil, com essas cenas que você viu, era muito fácil falar, não, eu não quero me tornar um pastor, né? Vamos ser qualquer outra coisa, né? Quando é que foi essa convicção de que o Senhor estava te chamando para o ministério? Desde niño, como les contaba la historia, vimos a mi padre, su fe, a pesar del sufrimiento, mantener su fe. Eso me inspiró a mí. Nós, desde muito cedo, desde criança, a gente viu a história do meu pai, ele sofrendo perseguição e sua fé, apesar da perseguição, e isso me inspirou A predicar el evangelio, a apoyar y acompañar otros pastores que vivían lo mismo que nosotros. Me inspirou a pregar o evangelho, acompanhar outros pastores também que vivem a mesma situação que nós, ou viver a mesma situação que nós. Ver cómo Dios, en medio de la persecución, está acompañando a sus hijos, a su iglesia. E ver como Deus, em meio à perseguição, Ele está acompanhando os seus filhos, a sua igreja. Y un día yo estaba abriendo una iglesia E um dia eu estava começando uma igreja y estaba prohibido predicar allí en esa región. e eu era proibido de pregar nessa região. Era una comunidad de 500 familias. Uma comunidade de 500 famílias. Yo estaba predicando y allí también trabajaba como docente. Eu estava pregando e aí também era um professor. Y un día llegó un grupo armado y me sacó del aula, del salón donde estaba
dando mis clases. E um dia chegou um grupo armado e me tirou do salão onde eu estava dando aula. Puso las armas en mi cabeza, Colocaram uma arma na minha cabeça, me amenazaron y me golpearon me ameaçaram, me bateram. y me dijeron, tú sabes que está prohibido predicar en esta Me región. disseram, você sabe que você está proibido de pregar aqui nessa região. Y yo pude ver cómo Dios en medio de esta situación está con su pueblo. E eu pude ver como Deus, em meio a essa situação, Ele está com seu povo. A mí me tocó salir, Eu tive que sair, regresar al tiempo eu voltei ao tempo y seguíamos haciendo el culto con 2 niñas. e continuamos fazendo os cultos com 2 crianças. Nadie quería asistir por miedo a que ellos habían dicho que si regresábamos a predicar íbamos a ser asesinados. E ninguém mais queria voltar porque eles tinham dito que se voltassem a pregar, eles seriam assassinados. Pero un día vimos mucha gente que venía llegando al culto. Mas um dia vimos muitas pessoas chegando no culto. Había una señora negra que venía llorando con un niño en sus brazos. E uma mulher negra que vinha chorando com uma criança nos seus braços. Días antes habíamos orado por ese niño porque tenía una hernia umbilical. E alguns dias antes a gente tinha orado por essa criança porque ela tinha uma hérnia umbilical. Y ese día pensábamos que el niño había muerto. E pensamos nesse dia que o ninho tinha morrido. Y con ella mucha gente de la comunidad venía. E junto com ela muitas pessoas da comunidade. Y cuando ella entró al lugar de culto, E quando ela entrou no lugar do culto, estaba llorando y diciendo gloria a Dios. ela estava chorando, dizendo glória a Deus. Y testificó delante de todos E deu testemunho diante de todos que la hernia umbilical del niño había que desaparecido. a hérnia umbilical dessa criança havia desaparecido. Y muchas personas de la comunidad vinieron a reunirse y a escuchar la palabra. E muitos da comunidade chegaram para se reunir e ouvir a palavra, Sin importar las amenazas que había. já sem se importar com as ameaças que tinham sobre eles. Eso marcó mi vida, E isso marcou minha vida. entender que en medio de las dificultades, de las amenazas, de la persecución, Dios nos guarda. Entender e me ajudou a entender que no meio das dificuldades, das ameaças e perseguições, Deus ele nos guarda. Ese día Dios me recordó su palabra, E nesse dia Deus me recordou sua palavra. que Él dice, yo edificaré mi iglesia sobre esta roca Ele disse, eu vou edificar a minha igreja sobre essa rocha y las puertas del infierno no prevalecerán e contra as ella. portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eso fortaleció mi vida. Isso fortaleceu minha vida. Y buscamos otros pastores que vivían la misma E situación. procuramos outros pastores que estavam vivendo a mesma situação. Hoy son muchos Hoje são muitos que conocen sobre el trabajo que hacemos con la Misión Mais, que nosotros somos producto, hijo de la persecución, que conhecem que hoje o trabalho que hoje nós fazemos junto com a Missão Mais e que somos filhos dessa perseguição. y ellos vienen a nosotros. E eles chegam até nós. Y trabajamos no solamente con pastores de mi concilio, denominación, E não trabalhamos apenas com pastores da minha denominação, trabajamos, apoyamos pastores de todos los sectores, bautistas, cuadrangulares, de todos. e trabalhamos com pastores de todas as denominações. E como é que foi que você conheceu a Missão Mais, né? Como é que foi essa conexão, né? Então, para quem não sabe, a Missão Mais é a missão de apoio à igreja sofredora, que faz um trabalho no mundo todo com igrejas perseguidas, né, que sofrem, e tem essa propósito de conectar a igreja livre, né, com a igreja sofredora. Como é que você conheceu eles? Es interesante cómo surge ese apoyo. Yo estoy en el norte de Colombia É interessante como surgiu esse apoio, porque eu estava ao norte da Colômbia. y teníamos ya varios años de venir apoyando a la iglesia que sufre por la persecución. E já há muitos anos a gente vinha acompanhando a igreja que sofre perseguição. Y llegábamos también a las ciudades grandes de Colombia como Bogotá, Medellín, a compartir. E chegamos a ir a outras cidades grandes da Colômbia, como Bogotá, Medellín. Pero la a realidad de estas compartilhar. iglesias es otras. Uhum. É isso que eu ia te perguntar. A igreja nas grandes cidades não são perseguidas? Sí hay persecución.
Sim, existe perseguição, pero un poco menos. mas é menor. Allí es por el tema de extorsión para que funcione, Mais pelo tema de extorsão para que continue funcionando. señalización de sus discursos, de las predicaciones, como que las predicaciones son mensajes que discriminan, cosas así. Pelas mensagens que pregam, se são mensagens que eles acham que está discriminando algum tipo de grupo, Pero sí hay persecución. Y mas existe a perseguição. en eso de buscar, estábamos orando a Dios. E isso de procurar, estávamos adorando a Deus, Y en orando a Deus. 2014, E em 2014, Mais llega a Colombia. a Missão Mais chegou na Colômbia. Y llegó a la iglesia donde yo soy pastor. E chegou na igreja onde eu sou pastor. Pastor Maya y su equipo. O pastor Maia, junto com a sua equipe. Y nosotros creemos que el ministerio, como dijo Jesús, se hace entre amigos. E nós cremos, como disse Jesus, que o ministério se faz entre amigos. Y creemos que Dios también provee los recursos cuando Dios está trabajando en algo. E cremos também que quando Deus está à frente de algo, Ele também está provendo os recursos. Y desde allí empezamos a tener acercamientos y a trabajar. Y ahí Mais apoya el trabajo que hacemos en Colombia, muy juntos. E aí começamos a ter essa aproximação, trabalhar juntos, e a Mais começou a apoiar o nosso trabalho na Colômbia. E hoje quais são assim, quais são os trabalhos, né? O que é feito com esses líderes e com essas igrejas? Continuamos tratando de relacionar, de concientizar a la iglesia de las ciudades Nós continuamos trabalhando na conscientização das igrejas da cidade, de las realidades de la iglesia rural sobre a realidade da igreja rural, y compartir de que la iglesia rural conozca también qué tipo de persecución y situaciones y sufrimiento tiene también la iglesia urbana. e ir falando também com a igreja rural que tipo de perseguição ou situações vivem a igreja urbana também. Y actualmente las iglesias que sufren por causa del evangelio, E atualmente as igrejas que sofrem por causa do evangelho, oramos las unas por las otras. nós oramos uns pelos outros também. Hay una especie de apoyo en oración, de acompañamiento. Cuando hay pastores que son amenazados, Existe uma espécie de apoio em oração, compartilhamento quando pastores são ameaçados. inmediatamente pedimos oración a todas esas iglesias. Imediatamente pedimos oração a todas essas igrejas. Porque muchas veces hay que sacarlo a la ciudad en la noche. Porque às vezes temos que tirar essas pessoas e levar até a cidade pela noite ou à noite. Y es muy peligroso esos contextos. E é muito perigoso esse contexto. Y en muchos lugares, sobre todo en las regiones rurales, en las montañas, E em muitos outros lugares, principalmente regiões rurais e montanhosas, tenemos acompañamiento, capacitación teológica a esos pastores, temos também acompanhamento e capacitação teológica a esses pastores. porque esos pastores tienen algo importante que es su fe, Porque para esses pastores tem algo importante que é sua fé, su vocación por el evangelio, a sua vocação pelo evangelho. pero ellos nunca han ido a un seminario, nunca han realizado una capacitación teológica. Mas eles nunca foram num seminário, nunca fizeram algum tipo de capacitação teológica. Y esos pastores, ahora tenemos unos seminarios en la montaña. E agora, para esses pastores, nós temos seminário nas montanhas. Y vamos en motocicletas, luego 2 horas por los ríos, en barcos. E vamos através de motos e depois 2 horas em rio, em barcos. Y tenemos un lugar donde ellos vienen. Algunos de ellos se gastan 1 día, 2 días para llegar al lugar de encuentro. E aí temos lugar de encontro onde alguns desses pastores saem dessas veredas e podem levar 1 dia ou 2 dias para chegar nesse lugar de encontro. Ahí estamos llevando las capacitaciones a través de unos módulos que ellos seguían. E aí nós levamos a capacitação através de alguns módulos que eles vão seguindo. Y tenemos encuentro con ellos cada mes y 45 días. Cada 45 días, ¿no? Encuentro con los
con los pastores perseguidos para esas capacitaciones teológicas. E a cada 45 dias nós temos esse encontro para essa capacitação teológica com esses pastores. Muito bom. Esos pastores de esas regiones, que son muchos lugares de Colombia, ellos ya algunos están ancianos. Esses pastores dessas regiões em Colômbia, já muitos são anciãos, Algunos están enfermos. outros estão já enfermos. Acompañamos a esos pastores, algunos que van saliendo de las iglesias. E Ellos acompanhamos dejan de ser alguns que pastor. deixam de ser pastor, vão saindo da igreja. Muchos de ellos salen y no tienen una casa donde vivir, Muitos saem, não têm onde viver, no tienen una pensión porque nunca pagaron una seguridad social. não têm uma pensão porque nunca contribuíram para isso. Ellos siempre han sido pastores voluntarios. Sempre foram pastores voluntários. Entonces acompañamos a esos pastores, apoyamos a esos pastores Uau. Então acompanhamos esses pastores y ahorita trabajamos para que algunos de ellos puedan venir de quizás a Brasil y ser Y- cuidados acá por un tiempo. e hoje estamos trabalhando para que alguns deles possam vir, quem sabe até ao Brasil, para que possam ser acompanhados e cuidados por um tempo. Porque ellos nunca tuvieron unas vacaciones, ¿no? Porque eles nunca tiveram férias. Sim. Eu ia te perguntar isso. Qual que é a conexão do Brasil hoje com a Colômbia nessa missão, né? Então, Beleza. uma delas é essa, né? Isso te iba a perguntar a ele. ¿Cuál es la conexión hoy entre Brasil y Colombia hablando de estas misiones? La conexión que hay es a través de MAIS. La iglesia que deciden acompañar, apoyar MAIS y con MAIS entonces acompañamos las iglesias en Hoje a Colombia. conexão ela se dá através da Missão Mais, então as igrejas que decidem apoiar, elas chegam através da Missão Mais e lá conectam através dela com os pastores na Colômbia. Y a través de MAIS ha hecho algunas giras misioneras, ha llevado jóvenes pastores de Brasil para que conozcan la realidad de Colombia, porque estas realidades de Colombia no están en un libro. É. Los pastores no están escritas, el libro es, no sé, Sufrimiento de la Iglesia de Colombia y su semilla de fe, no E existe. eles têm feito também algumas viagens missionárias e assim, jovens e outras pessoas têm podido chegar lá e conhecer essa realidade de perto, porque isso não está Nos em livros. livros, não tem um livro, né, escrito Sofrimento na Colômbia. É, Existen algunos testimonios, no quisiera pasar por alto. E existem es un alguns dato interesante. testemunhos que eu queria colocar aqui e passar por favor. eles. Es que en el año anterior, 2024, Em 2024, algunos pastores de los seminarios alguns pastores desse seminário nas montanhas, fueron amenazados. eles foram ameaçados. Acompañamos, apoyamos y sacamos 2 pastores de la región. Nós acompanhamos e tiramos 2 pastores dessa região. Y entonces empezamos a buscar en las ciudades o poblados cerquitas quién quería pastorear en esa región. Então começamos a procurar na região, né, perto, quem é que queria pastorear aí, ou quem queria ficar nessas regiões. Y no hubo ningún voluntario. E não teve nenhum voluntário. Porque primero no tiene un salario. Primeiro porque não existe salário. Lo otro es que las regiones son muy complicadas. No hay centros de salud, no hay carretera, no hay servicios públicos. E porque essas regiões também são muito complicadas, porque não existe hospital, não existe vias, não existe recursos. Y el transporte muchas veces por agua o a través de mulas. O transporte pode ser feito por água ou então através de animais. Así. Y hoy en esas iglesias están algunos líderes que se están capacitando en estos seminarios, asumieron esa responsabilidad y hoy son pastores en esas iglesias. Então hoje nesse seminário existem pastores que estão sendo capacitados e já estão sendo enviados para essa região para assumir essas igrejas. Y
el testimonio de ellos E o testemunho deles, es que están muy contentos, muy felices. que estão felizes, Tienen contentes, una visión muy diferente que hoje tem uma visão muito y la diferente, iglesia está creciendo en esos lugares. que a igreja está crescendo nesses lugares. Tenemos un ejemplo de un pastor de allá que estuvo en el seminario. E temos um exemplo de um pastor que esteve no seminário, Estaba amenazado ele estava ameaçado y se vino para otra región de Colombia. e foi para outra região na Colômbia. Y ahora está fundando una iglesia y está creciendo E agora con está mucha gente. plantando uma nova igreja e crescendo bastante. Como E vocês têm, assim, oportunidade, lógico, com muito cuidado, de chegar a pregar para membros dessas Forças Armadas? el poder de Dios es muy grande y su evangelio es para todas las personas. Él murió por todos los seres humanos. Bom, o poder de Deus ele é muito grande e o seu evangelho é para todas as pessoas. Ele morreu por todos os seres humanos. Nosotros, además de acompañar a las iglesias perseguidas en la predicación, E nós, além de acompanhar a igreja perseguida e no ensino também, muchas veces hemos tenido la oportunidad, a veces cuando vamos hacia esos lugares, e temos tido a oportunidade também de ir a esses lugares. muchas veces somos retenidos porque hay presencia de grupos armados. Às vezes nós paramos porque tem a presença de grupos armados. Algunos de ellos se muestran interesados, qué hacen, qué para dónde van, qué están haciendo. E alguns deles se aproximam e querem saber para onde vão, o que estão fazendo. Y en otras oportunidades hemos entregado Biblias a ellos. E em algumas oportunidades também a gente tem conseguido entregar Bíblia para eles. Y bueno, algunos que antes perseguían E alguns que antes perseguiam a igreja han sido alcanzados por el Evangelio. agora estão sendo alcançados pelo Evangelho. Un tipo así como Saulo, que era perseguidor, Assim como Saulo, que era perseguidor, porque el poder de Dios es grande y su amor también alcanza tanto a los perseguidores. porque o poder de Deus é grande e ele alcança também aos perseguidores. Yo tuve la oportunidad de ir a una región Tive a oportunidade de ir numa região y el pastor me insistía para que lo visitara, e o pastor me pedia e insistia para que eu pudesse visitar aí, para que fuera a hacer unos matrimonios de parejas para que pudesse celebrar casamento y hacer unos bautismos. e batizar também. Y yo hice el matrimonio, hice los bautismos. E eu casei pessoas e realizei bautismos. Y cuando estaba allí uno de los hermanos que se bautizaba, E quando estava aí, um dos irmãos que estava se batizando me dio gracia, me abrazó y me mostró, por esta Biblia, yo conocí el Evangelio. e me agradeceu, me abraçou e falou: por essa Bíblia eu conheci o Evangelho. Y era una de las Biblias que nosotros como MAIS habíamos llevado a esa región. E era uma das Bíblias que, junto com a Missão Mais, a gente tinha levado para poder entregar. Y ese hermano había pertenecido a grupos armados. E esse irmão, hoje, ele antes pertenceu a grupos armados. Y ahora se estaba bautizando. Y Dios cambió su vida a través del Evangelio por una Biblia que se entregó. E agora ele estava se batizando. Deus, ele transformou a sua vida por uma Bíblia que ele recebeu. Y cada día tenemos testimonios. E todos os dias temos testemunhos. Hay un caso en otra región que se convirtió al Evangelio Há caso em outra região de conversão ao Evangelho, y el grupo que pertenecía no aceptó esa decisión. onde o grupo dessa pessoa que recebeu Jesus não aceitou essa decisão. Tenía que seguir trabajando con ellos. Ele tinha que continuar trabalhando para eles. Y él dijo, no, ya yo pertenezco a Jesús, no puedo seguir en este camino. Yo he conocido un camino mejor. E ele dizia: não, eu agora conheço a Jesus e não posso mais continuar nesse caminho. Eu conheci um caminho melhor. Pero nuestro hermano no pudo continuar, lo asesinaron. Mas esse irmão, ele não continuou porque o assassinaram. Pero su vida antes fue cambiada por la predicación del Mas Evangelio. antes disso, a sua vida foi transformada pela pregação do Evangelho. Uma pergunta, você está trabalhando em algo, né, extremamente perigoso e na nossa conversa aqui, né, até em off a gente falou
pois tem certas coisas que nem posso falar, né? Por causa de quão perigoso é. Como é que faz para vencer o medo? Porque você tem família, você é casado, você tem filhos, né? E às vezes a gente não tem medo em relação à nossa vida, mas a gente tem medo em relação à nossa família, né? Como você citou do seu pai e as cenas que vocês viveram. Como é que faz para vencer esse medo? Não deixar esse medo parar, gente. Bueno, el miedo siempre está con nosotros. Siempre tenemos ese temor. O medo sempre está conosco, sempre vamos ter esse temor. E incluso yo tengo hermanos que en la fe de la iglesia, Inclusive, eu tenho irmãos na fé, na igreja, que cuando salgo para esos lugares, que quando eu vou para esses lugares, ellos están pendientes y están orando por mí. eles estão aí orando por mim. Mi familia también. Minha família também. Y hay lugares y momentos en que oramos con mi familia E tem lugares ou momentos que oramos com a minha família. y pareciera que fuera la última oración o el último abrazo que nos fuéramos a dar. Parece que é a última oração, o último abraço que nós vamos dar. Y somos conscientes del riesgo, E somos conscientes dos riscos. pero también es entender un poco que no podemos parar la predicación del Evangelio. Mas também entendemos que nós não podemos parar com a pregação do Evangelho. Y no creo que seamos tan fuertes ni tan valientes. E eu creio que nem somos tão fortes ou valentes. Creo que es Dios a través de su Espíritu, su gracia y su misericordia que nos fortalece a hacerlo. E eu creio que é Deus, através do seu Espírito, graça, misericórdia, que nos faz continuar, nos fortalece para fazer isso. Hay momentos, yo personalmente, como también parte de mi equipo en Colombia, Tem momentos que eu, pessoalmente, e também parte da minha equipe na Colômbia, en que sentimos miedo, a veces no quisiéramos seguir, que temos medo ou não queremos continuar. pero luego pasa un día, 2 días y otra vez sentimos fortalezas. E logo passa um dia, 2 dias e outra vez somos Y es fortalecidos. como una fuerza que nos impulsa a seguir predicando y acompañando hermanos que sufren persecución. É uma força que nos impulsiona para continuar acompanhando irmãos que estão sofrendo perseguição. Y por eso nuestro llamado es a la iglesia de Jesús, Por isso, nosso chamado é para a Igreja de Jesus seguir orando. seguir orando. Porque yo creo que no solamente la iglesia colombiana sufre persecución, Porque eu não acho que é só a igreja colombiana que está sofrendo es perseguição. Colombia, el mundo, es Brasil también, la iglesia brasilera. É Colômbia, o mundo, o Brasil também. Porque su palabra dice que cuando un miembro se duele, Porque a los palavra, demás miembros también sufren. porque a palavra de Deus diz que quando um membro dói, ou quando dói em um membro, os demais também sofrem. Porque si comprendemos eso, entonces todos somos iglesia perseguida. Todos sufrimos porque hay un hermano en Colombia, hay un hermano en Venezuela, hay un hermano en otro que está padeciendo por la predicación del E Evangelio. se entendemos isso, vamos entender também que todos somos, então, uma igreja perseguida, porque tem alguém sendo perseguido na Colômbia, ou na Venezuela, ou em algum outro lugar. Eso es lo que nos hace seguir con este trabajo, con esta tarea. Es la misericordia, la gracia del Señor, saber que hay una iglesia a nivel mundial, en Brasil, en todo lugar, que ora por nosotros. Eso nos hace pensar también que no estamos solos, el Señor está con nosotros. Isso que nos faz seguir nessa caminhada, é saber que tem outras pessoas em outros lugares, em Brasil, em outros lugares, que estão orando por nós e isso nos dá força para a gente continuar trabalhando com aqueles que estão sofrendo. Sabiendo que las amenazas son constantes. En cualquier momento puede pasar. E sabendo que as ameaças são constantes e em qualquer momento algo pode acontecer. Pero no podemos parar. Mas não podemos parar. Como é que foi o seu encontro pessoal com Jesus, né? Você é um filho de pastor, mas chega aquele momento em que a fé dos nossos pais se torna a nossa fé, né? Como é que foi o seu encontro com Jesus? Es una experiencia bastante... en la casa, inicialmente, cuando éramos niños, no éramos cristianos. Em casa, inicialmente, quando éramos crianças, nós não éramos cristãos. En algún momento mi madre tuvo el encuentro con Jesús Em um momento, minha mãe teve um encontro com Jesus y empezó a hablarnos del Señor. e começou a falar para nós sobre o Senhor. Y mi madre era
cristiana, asistía a una iglesia. Minha mãe era cristã, assistia e congregava numa igreja. Mi abuela materna nos llevaba también a la iglesia. E minha avó materna também levava a gente para a igreja. Y un día, por causa de la predicación, E dia, por causa da pregação, llegaron, no sé, como 300 hombres armados chegaram como 300 homens armados y rompieron la casa donde vivíamos e quebraram a casa que nós vivíamos. y nos tiraron a mi madre y a mi padre al piso, E jogaram a minha mãe e o meu pai no chão nos ponían las armas por aquí e colocavam as armas em nós. y maltrataban mucho y decían cosas, palabras obscenas en contra del nombre de Jesús. E maltratavam muito e falavam coisas ou grosseiras pra gente por causa da pregação de Jesus. Y un hombre del grupo armado, perteneciente a ese grupo armado, tenían la cara tapada, todos, el rostro tapado, cubierto. E homem desse grupo armado, ele tinha o rosto coberto Intercedió por nosotros. e intercedeu por nós. Y él dijo, no, ellos no le van a hacer nada. Ele disse, não, deixa eles que eles não vão fazer nada. Y usó su arma E usou a sua arma y dijo, si le van a hacer algo a ellos, también lo hacen conmigo. e disse, se vocês fizerem algo com eles, estão fazendo também comigo. Y golpearon mucho a mi padre, a mis hermanas, a mi mamá también. E bateram muito no meus pais, minhas irmãs e minha mãe também. Ellos después se fueron en la noche, E depois eles foram embora dejaron dentro de la casa. e deixaram em casa onde nós vivíamos Es una granada. uma granada. Y después que ellos se fueron, mi padre daba gloria a Dios con mi madre. E porque eles tinham ido, meu pai dava glória a Deus com a minha mãe. No entendía mucho, pero mi padre decía que ese soldado Eu não entendia muito, mas meu pai dizia que esse soldado era un ángel del Señor. era um anjo do Senhor. Y ese día yo entendí que Dios me estaba llamando. E esse dia eu entendi que Deus estava me chamando. Y tomé la decisión de hacerme cristiano. E eu tomei a decisão de ser um cristão. Porque la noticia de ese otro día, Porque essa notícia no outro dia, en muchos lugares la gente venía a ver porque ellos creían que nos habían asesinado a todos. chegou a muitos lugares e as pessoas vinham até a casa porque achavam que todos estavam mortos. La sorpresa era que estábamos vivos. E a surpresa era que estávamos vivos. Y mi madre dice que ese soldado era un hombre que Dios usó para salvarnos. E minha mãe dizia que esse soldado foi um anjo que Deus usou para salvar a eles. Yo comprendí que Dios tenía un plan conmigo, que me había dado una nueva oportunidad. Eu entendi que Deus tinha um plano para mim, que tinha me dado uma nova oportunidade. Y de allí empecé a asistir a la iglesia y más adelante mi conversión. E então eu comecei a ir numa igreja e mais à frente eu me converti. Y a asistir a cursos que hacían los pastores en la iglesia, a involucrarme en el trabajo con jóvenes. Fui a cursos e comecei também a me envolver no trabalho com jovens. Y empecé a acompañar a mi padre ya en el trabajo con la iglesia. Eu comecei a acompanhar os meus pais no trabalho também na igreja. Uau. E nisso você tinha quantos anos? 16. Okay. 16 anos. Era um jovem. Uau. Então, o que o Senhor usou foi um soldado de los perseguidores. Dos perseguidores. Sí, así es. Dios es poderoso y puede usar a quien Él quiere. Sí. Deus é poderoso e pode usar quem Ele cuando quer. Dios tiene un plan, Él puede cambiar la circunstancia. No, Quando Ele tem um plano, Ele pode mudar as circunstâncias. Não há limite para isso. Não tem limite para isso. Sim. E a partir daí, você... Eu gosto muito da definição de vocação, de como algemas invisíveis, né? E que a partir daí é como Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho, né? Porque o evangelho que me alcançou agora eu preciso pregá-lo, né? Assim é. Sim.
E hoje, como é que você vê como está a igreja na Colômbia? Né? Qual que é a saúde hoje da igreja na Colômbia? La iglesia en Colombia ha crecido. A igreja na Colômbia tem crescido. En cada comunidad rural y en cada ciudad hay una iglesia cristiana. Em cada comunidade rural ou na cidade tem uma igreja cristã. Y eso es muy bueno. Es muy Isso, bueno, muchas oportunidades, muchos medios para predicar, la radio, isso televisión. é muito bom porque muitos meios para pregar, né, na rádio, televisão. Pero hay unas realidades y es la realidad de la iglesia rural. Mas existe uma realidade em específico que é a realidade da igreja rural. La persecución es muy fuerte en esos lugares. A perseguição é muito forte nesses lugares. No hay presencia de fuerzas militares y es muy difícil. Não tem a presença de forças militares, então é muito difícil. Y los intereses de los grupos armados chocan con la vivencia del evangelio. E os interesses dos grupos armados vão em contra com os interesses do evangelho. Y la realidad, pero aún la realidad es que la iglesia crece. O sea, eso no ha sido impedimento para que la iglesia disminuya, al contrario, eso ha multiplicado. Ainda assim, a igreja continua crescendo. Glória Isso a não Deus. tem sido impedimento para que a igreja venha a diminuir, mas ela continua avançando. Glória a Deus. Hay muchas iglesias también que no tienen conocimiento de esto. E tem muitas igrejas também que não conhecem essa realidade. Dentro da Colômbia. Dentro de la Colombia, Dentro da que viven otra realidad de crecimiento, de bendición, de prosperidad. Vivem outra realidade de bênçãos e prosperidade Y desconocen esta realidad. e não conhecem essa realidade. Muito bom. Pero es una iglesia que crece cada día. Es Mas una é uma iglesia igreja que avanza. crescendo cada dia e que avança. Y en los últimos tiempos hemos tenido en las comunidades indígenas E nos últimos tempos também, na comunidade indígena, nuestros pastores y personas de las comunidades indígenas que se convierten, nossos pastores, pessoas da comunidade indígena que se en convertem, estos momentos están teniendo mucha persecución, nesse momento também estão sofrendo muita perseguição, porque son vistos como que han traicionado su cultura. porque eles têm sido vistos como pessoas que traíram a sua cultura. Que ellos tienen sus culturas, su religión, Eles têm a cultura deles, a religião, y a ellos son expulsados de sus comunidades. e eles são expulsos da sua comunidade por isso. Uau. De eso tenemos muchos testimonios que contar sobre E eso. disso também tem muitos testemunhos para contar sobre isso. La iglesia donde actualmente soy pastor, A igreja que hoje estou pastoreando, tocó atender en algún momento alrededor 4 iglesias que habían salido, iglesias indígenas. e tivemos que atender em algum momento 4 igrejas ao mesmo tempo que saíram das suas regiões indígenas Y sus pastores fueron expulsados e que seus pastores foram expulsos y los grupos armados que iban a asesinarlos, e os grupos armados estavam atrás para assassiná-los, porque no querían esas iglesias en esas regiones de comunidades indígenas. porque não queriam que as igrejas estivessem aí nessas comunidades indígenas. Actualmente ahí sufre mucha persecución quien se acerca a predicar en esas comunidades. Atualmente, quem se aproxima para pregar nessas comunidades está sofrendo muita perseguição. Nosotros en algún momento llegamos a recibir 35 indígenas desplazados cristianos. E já chegamos a receber, expulsados. em algum momento, 35 indígenas refugiados cristãos. Y en el templo ellos podían cantar, predicar, hacer eso en su propia lengua. E eles podiam cantar, pregar, fazer tudo isso em seu próprio idioma. Fue una experiencia maravillosa. Uau. Uma experiência maravilhosa. Muito bom. Y ahora, hace unos 3 años,
ellos regresaron nuevamente a sus comunidades. E agora, mais ou menos 3 anos atrás, eles começaram a voltar às suas comunidades. A raíz del proceso de paz con las guerrillas, Por causa do processo de paz com as guerrilhas, algunos de ellos pudieron regresar otra vez a sus comunidades. alguns puderam retornar às suas comunidades. Y la sorpresa es que a donde regresaron, ellos plantaron nuevas iglesias. Wow. E a surpresa é que para onde eles voltaram, eles plantaram novas igrejas. Salieron 3 iglesias, pero ahora no son 3, ahora son 8 iglesias. Saíram 3 igrejas, mas agora já não são 3, são 8 igrejas. Son realidades, pero la persecución sigue muy, muy fuerte. Mas ainda assim a perseguição continua forte. Para as pessoas que estão hoje nos assistindo, nos ouvindo, como que elas podem se envolver nisso? Bueno, primero es que puedan comprender que esta es una realidad Primeira coisa é compreender que isso é uma realidade. y asumir un compromiso de orar por la iglesia, E assumir o compromisso de orar pela igreja. por los que sufren por causa del evangelio, Por aqueles que sofrem por causa do evangelho. que también son nuestros hermanos, Porque São também sus são hermanos, nossos como irmãos, parte seus del irmãos, cuerpo de Cristo. como parte do corpo de Cristo. Otro sería ver cómo, además de, le llamamos oración y acción. E tem a oração, mas tem a ação também. Bueno, oramos por nuestros hermanos, pero ¿qué podemos hacer? Exatamente. Bom, oramos pelos nossos irmãos, mas agora o que podemos fazer também? Nosotros tenemos muchos lugares en Colombia donde podemos abrir otros seminarios para capacitar más pastores y líderes para seguir haciendo ese trabajo donde la Iglesia de Brasil no puede llegar. Nós temos na Colômbia outros lugares que sonhamos começar novos seminários para capacitar esses líderes para chegar em lugares que a igreja, talvez aqui no Brasil, não vai conseguir chegar. Entonces, de pronto las personas nos escuchan, no pueden llegar a ser pastores y a esos lugares, pero sus oraciones, su apoyo, sus contribuciones, es una manera también de estar en ese sitio, acompañar y evangelizar e apoiar a igreja colombiana. Então, essas pessoas que nos assistem talvez não vão conseguir ou jamais vão chegar a ser pastores em determinadas regiões, mas através das orações e da contribuição eles podem ir até lá e nos apoiar. Tenemos muchos proyectos, el pastor está de libros, proyectos de capacitaciones teológicas, apoyar a los pastores que sufren, que van saliendo de sus iglesias, que no tienen, muchos pastores salen y no tienen dónde vivir. Hay muchas maneras de involucrarse en este trabajo y en este apoyo. Temos muitos projetos, livros, muitos pastores que são expulsos das suas regiões, refugiados. Então, tem muitas áreas para que a gente possa, através das nossas contribuições, orações, apoiar. Então, nós estamos aqui hoje, nós temos aí um trabalho a fazer. Então, o que o Senhor hoje abriu, escancarou para a gente aqui hoje, é que ao nosso lado aqui tem uma igreja sendo severamente perseguida, né? E que nós somos responsáveis, e número 1 é por entender que estes são os nossos irmãos, então nossa igreja está sendo perseguida e que nós precisamos nos envolver em oração. Então eu queria te desafiar hoje, nesses próximos dias, em você colocar diante do Senhor a igreja na Colômbia, você orasse por eles, pedindo para que o Senhor abrisse as portas, para que o Senhor desse coragem a eles, estratégias para que o evangelho continuasse a avançar em toda a Colômbia. E também, claro, se envolver agindo também. Então eu vou deixar até o site da Mais aqui, a Missão Mais, para que você pudesse ter mais informações aí também sobre todo o trabalho na Colômbia, tudo que está acontecendo na Colômbia e também em outros países. E também, talvez ouvindo hoje esse podcast, o Senhor plantou a Colômbia no seu coração para algo a mais. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Se o seu coração assim está queimando, se há uma paixão no seu coração por essa nação, que você pudesse responder a isso. Quem sabe o Senhor não quer te usar para esse treinamento dos pastores e tudo que o Senhor está fazendo lá na Colômbia. De alguma forma, Ele vai te levar a isso. Mas eu queria só que talvez esse podcast fosse aí essa ignição inicial desse fogo no seu coração pelo que o Senhor está fazendo nas nações. Obrigado. Muchas gracias por la oportunidad y que Dios bendiga
a Brasil. Sim. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe o Brasil. E obrigado não somente pelo nosso podcast, mas pela essa vida dedicada à pregação do Evangelho na sua nação e que nos inspirou muito hoje aqui. E graças Amém. não apenas por este tempo, sino também por sua vida, que nos ha inspirado também demasiado hoje aqui. Gracias a ustedes por dar una oportunidad de compartir de lo poco que el Señor nos ha dado a nosotros. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de compartilhar um pouco sobre aquilo que o Senhor tem dado a nós. Y solicitamos, oren por nosotros, oren por más, que estamos apoyando a la iglesia que sufre por causa de la persecución en Colombia y en el mundo. E pedimos, orem por nós e orem pela Missão Mais, que está apoiando a igreja que está sofrendo por causa da perseguição ou por causa da pregação do Evangelho em todo o mundo. Amém. Então, esse é o nosso compromisso aqui nesse podcast. Obrigado você que ficou nos ouvindo, nos assistindo. E eu quero te fazer um pedido. Pega esse link. Você pode mandar para várias pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a isso, a essa realidade, a essa verdade. Mais intercessores e pessoas que vão apoiar se levantem em toda a nossa nação e fora da nossa nação. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.